Um milionário visita o túmulo da esposa todos os dias há 3 anos. Mas nesta tarde de sol de dezembro, uma voz familiar sussurra atrás dele. Sou eu, amor. Estou viva. Ele congela. É impossível. Ela morreu em seus braços. Entre as alamedas silenciosas, um homem elegante caminhava com passos medidos, carregando um buquê de rosas brancas, como se fossem o bem mais precioso do mundo. Ricardo Mendoza, empresário bem-sucedido e proprietário da construtora Mendoza em Associados, tinha uma rotina que ninguém conseguia compreender. Todos os dias, sem exceção, ele visitava o mesmo túmulo. Sempre no mesmo horário, sempre com as mesmas flores, sempre com o mesmo olhar perdido de quem carrega uma dor que o tempo insiste em não curar. Os funcionários do cemitério já o conheciam bem. Para eles, ele era simplesmente o homem que não consegue esquecer. Boa tarde, Dr. Mendoza. Cumprimentou Sebastião, o zelador idoso que cuidava daquela área há décadas. Seus olhos demonstravam uma preocupação genuína. O senhor não deveria estar aqui com essa chuva. Pode pegar uma gripe. Ricardo apenas acenou com a cabeça sem quebrar o ritmo dos passos. As pessoas sempre tentavam puxar conversa, como se palavras pudessem amenizar o vazio que crescia dentro do seu peito a cada dia que passava. Ele já havia aprendido que algumas dores são tão profundas que apenas o silêncio consegue abraçá-las. Chegando ao destino de sempre, Ricardo parou diante de um túmulo impecavelmente cuidado. A lápide de mármore rosa trazia apenas um nome: Helena Fernanda Santos Mendoza. Nenhuma data, nenhuma frase. Havia sido uma escolha dele. As palavras nunca conseguiriam expressar quem Helena realmente foi em sua vida. Oi, meu amor, sussurrou, ajoelhando-se sobre a grama úmida, sem se importar com o terno caríssimo que vestia. Trouxe suas flores favoritas de novo. As mãos tremeram levemente enquanto arrumava as rosas no vaso de cristal. Mesmo depois de tanto tempo, falar com ela ainda fazia seu coração disparar, como se estivesse viva, ali, ouvindo cada palavra. Ricardo fechou os olhos e permitiu que as lembranças o invadissem mais uma vez. Helena havia sido muito mais que sua esposa. Era sua melhor amiga, sua conselheira, sua fonte de inspiração. Enfermeira no Hospital Municipal São Vicente, ela tinha o dom raro de fazer qualquer pessoa se sentir especial com apenas um sorriso. Ricardo ainda se lembrava do dia em que a conheceu. Ele estava internado depois de um acidente de carro, e ela era a enfermeira responsável por seus cuidados. Você precisa parar de trabalhar tanto, dizia ela, sempre preocupada com a rotina exaustiva dele. Dinheiro a gente faz, mas saúde e tempo perdido não se recupera. Como ela estava certa, como sempre esteve certa sobre tudo. Ricardo agora tinha todo o dinheiro do mundo, mas não tinha mais ela. Não tinha mais nada que realmente importasse. Sabe, Helena, continuou falando baixinho, como fazia todos os dias, a empresa está crescendo muito. Ganhamos mais 3 contratos grandes esta semana. Você ficaria orgulhosa, mas eu não consigo sentir alegria por nada disso. É como se o mundo tivesse perdido todas as cores quando você partiu. Uma rajada de vento frio fez as folhas das árvores próximas dançarem, criando um som que Ricardo sempre interpretava como se fosse Helena tentando lhe responder. Ele sabia que era apenas sua imaginação, mas precisava acreditar que de alguma forma ela ainda estava ali, cuidando dele como sempre fez. O empresário tirou do bolso interno do paletó uma carta amarelada pelo tempo. Era a última carta que Helena havia escrito para ele, poucos dias antes do acidente que mudou tudo para sempre. Ele a lia todos os dias, como se fosse um ritual sagrado que o mantinha conectado a ela. Meu querido Ricardo, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Quero que saiba que você foi o maior presente que a vida me deu. Você me ensinou que o amor verdadeiro existe e que vale a pena lutar por ele todos os dias. Por favor, prometa que não vai se prender no passado.
A vida é muito preciosa para ser desperdiçada com lamento. Viva por nós dois. Te amo para sempre, sua Helena. As palavras pareciam queimar seus olhos cada vez que as lia, mas ele não conseguia parar. Era sua forma de manter Helena viva em seu coração, mesmo sabendo que isso estava aos poucos destruindo sua alma. Eu tentei, meu amor, murmurou com a voz embargada. Tentei continuar, tentei viver como você pediu, mas não consigo, não sem você. É como se uma parte de mim tivesse sido arrancada e eu não soubesse como funcionar, apenas com a metade que sobrou. A chuva começou a cair mais forte, mas Ricardo não se moveu. Ele nunca se movia até terminar sua conversa diária. Os outros visitantes correram em busca de abrigo, mas ele permaneceu ali, encharcando-se, como se a água pudesse lavar a dor que carregava. O Dr. Martinez disse que eu preciso de ajuda profissional. Contou, referindo-se ao médico da família. Ele acha que estou deprimido. Mas como explicar para alguém que não perdeu a pessoa mais importante da sua vida que a dor não é apenas tristeza, é vazio? É a sensação de que nada mais faz sentido. Ricardo olhou ao redor do cemitério quase vazio. Algumas pessoas visitavam seus entes queridos aos fins de semana, deixavam flores e iam embora. Para eles, aquele lugar era apenas uma parada obrigatória, um dever cumprido. Para ele, havia se tornado sua segunda casa, o lugar onde se sentia mais próximo de Helena. Lembra quando você me dizia que eu trabalhava demais? Sorriu tristemente. Agora eu trabalho ainda mais. Fico no escritório até tarde, aceito todos os projetos possíveis, viajo para qualquer lugar onde tenha serviço, qualquer coisa para não ter que voltar para nossa casa vazia e sentir sua falta gritando em cada canto. A verdade era que Ricardo havia se tornado um fantasma da própria vida. Acordava, trabalhava como um robô, visitava o túmulo e dormia. Não tinha mais amigos, não saía, não sorria. Seus funcionários pisavam em ovos ao redor dele, preocupados com as mudanças drásticas em seu comportamento. Mariana ligou ontem, mencionou a irmã mais nova de Helena. Ela está preocupada comigo. Diz que você não aprovaria a forma como estou vivendo. Talvez ela tenha razão, mas eu não sei como ser feliz sem você, Helena. Não sei como viver sem você. De repente, uma voz feminina e suave ecoou atrás dele. Sou eu, amor. Estou viva. Ricardo congelou completamente. Cada músculo do seu corpo enrijeceu como se tivesse levado um choque elétrico. Aquela voz era impossível. Não podia ser real. Sua mente estava pregando uma peça cruel nele, como já havia acontecido outras vezes, mas dessa vez parecia tão real, tão próximo. Lentamente, sem conseguir controlar o tremor das mãos, Ricardo começou a se virar. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir dentro do peito. A respiração estava presa na garganta. Se fosse mais uma alucinação, se fosse apenas sua mente quebrada criando ilusões, ele sabia que não conseguiria suportar. Mas quando seus olhos finalmente encontraram a fonte daquela voz, o mundo parou de girar. Ali, a poucos metros de distância, vestindo um vestido azul claro que dançava suavemente com o vento, estava a mulher que ele amava mais que a própria vida. Helena, sua Helena, viva, real, olhando diretamente para ele com aqueles mesmos olhos carinhosos que povoavam seus sonhos todas as noites. Ricardo tentou falar, mas nenhum som saiu. Tentou se mover, mas suas pernas não obedeciam. Tentou respirar, mas o ar parecia ter desaparecido dos seus pulmões. Ela estava ali. Helena estava realmente ali, diante dele, sorrindo com aquele sorriso que ele achava que nunca mais veria. Como? Foi a única palavra que conseguiu sussurrar, quase inaudível. E Helena deu um passo em sua direção. O tempo pareceu congelar naquele instante. Ricardo permanecia imóvel, ajoelhado diante do túmulo, com os olhos fixos na figura que não deveria estar ali. Helena caminhava lentamente em sua direção, cada passo ecoando no silêncio do cemitério,
como se fosse o som mais real e impossível do mundo ao mesmo tempo. Ricardo, ela chamou novamente, e sua voz era exatamente como ele se lembrava. Doce, calorosa, cheia daquele amor que havia preenchido os melhores anos da sua vida. Por favor, não tenha medo de mim. Ele tentou se levantar, mas suas pernas tremiam tanto que quase caiu. A chuva continuava caindo, molhando-os completamente, mas nenhum dos dois parecia se importar. Ricardo esticou a mão trêmula na direção dela, como se precisasse tocar para acreditar que não estava enlouquecendo. Você está morta, sussurrou com a voz quebrada. Eu te vi no hospital. Você fechou os olhos nos meus braços e... Eu sei como isso deve estar sendo difícil para você. Helena interrompeu gentilmente, parando a apenas um braço de distância dele. Sei que não consegue entender. Eu também não conseguia no começo. As lágrimas misturavam-se com a chuva no rosto de Ricardo. Ele queria correr para ela, abraçá-la, nunca mais deixá-la partir. Mas algo dentro dele gritava que aquilo não era possível. Pessoas mortas não voltam. Não assim. Não depois de tanto tempo. Como? Foi tudo que conseguiu perguntar. Helena sorriu. Aquele sorriso que sempre conseguia acalmar qualquer tempestade dentro dele. Ela ergueu a mão devagar e, finalmente, tocou o rosto molhado de Ricardo. O toque era real. Quente. Vivo. Não foi um acidente, meu amor, revelou, e suas palavras caíram como um raio sobre ele. O que aconteceu comigo foi proposital. Alguém tentou me matar. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Durante todo esse tempo, ele havia acreditado que Helena morrera em um terrível acidente de carro. Um motorista embriagado que atravessou o sinal vermelho e colidiu com o carro dela quando voltava do plantão noturno no hospital. Pelo menos era isso que todos haviam dito. Era isso que constava no relatório policial. Não entendo, balbuciou, segurando a mão dela contra seu rosto, como se fosse a coisa mais preciosa do universo. Se não foi acidente, se alguém tentou... Como você está viva? Porque eu não morri naquela noite. Helena explicou, os olhos brilhando com lágrimas. Eu quase morri, é verdade. Fiquei em coma por semanas, entre a vida e a morte. Mas quando finalmente acordei, descobri que havia coisas muito perigosas acontecendo ao nosso redor. Pessoas que não queriam que eu vivesse para contar o que eu sabia. Ricardo levantou-se finalmente, sem soltar a mão dela. Precisava entender, precisava que aquilo fizesse sentido, mesmo que sua mente estivesse lutando contra a realidade do que estava acontecendo. Que coisas, que pessoas. Helena, por que você não voltou para casa? Por que me deixou acreditar que você estava morta? Você tem ideia do inferno que foi viver sem você? Porque elas disseram que iam matar você se eu voltasse. A voz dela quebrou. Disseram que se eu contasse para alguém que estava viva, especialmente para você, elas não hesitariam em acabar com sua vida também. Eu não podia permitir isso. Não podia deixar que algo acontecesse com você por minha causa. As revelações caíam sobre Ricardo como golpes. Cada palavra de Helena reformulava completamente tudo que ele acreditava ter acontecido. O acidente não foi acidente. Ela não morreu. Ela estava viva todo esse tempo, escondida, protegendo-o de um perigo que ele nem sabia que existia. Mas quem? Quem faria uma coisa dessas? Por quê? Helena olhou ao redor nervosamente, como se temesse que alguém pudesse estar observando. Então, puxou Ricardo para trás de um grande mausoléu, onde ficaram parcialmente protegidos da chuva e de olhares curiosos. Lembra do caso que eu estava acompanhando no hospital? Aquele paciente que chegou baleado, o Rogério Cunha? Ricardo franziu a testa, tentando se lembrar. Helena sempre compartilhava com ele as situações difíceis que enfrentava no trabalho. Era a enfermeira-chefe da ala de emergência e frequentemente se deparava com casos complicados. O homem que você disse estar envolvido com pessoas perigosas? Exatamente.
Só que ele não era apenas um criminoso comum como todos pensávamos. Ele trabalhava para pessoas muito poderosas, pessoas que controlam negócios ilegais na cidade inteira. E na noite em que ele morreu no hospital, ele me contou coisas que essas pessoas fariam qualquer coisa para manter em segredo. Que tipo de coisas? Helena respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para revelar algo terrível. Nomes, Ricardo. Ele me deu nomes de pessoas importantes da cidade que estão envolvidas em esquemas de lavagem de dinheiro, corrupção, até mesmo tráfico. Políticos, empresários, pessoas que você conhece e respeita. Rogério sabia que ia morrer e quis limpar a consciência antes de partir. Disse que eu deveria contar para as autoridades certas quando ele não estivesse mais aqui. E você contou? Tentei. Procurei o delegado responsável pelo caso, mas quando comecei a falar sobre o que Rogério havia me revelado, percebi pelo olhar dele que alguma coisa estava errada. Ele ficou nervoso, começou a fazer perguntas estranhas sobre quem mais sabia daquelas informações. Foi quando entendi que ele também estava envolvido. Ricardo sentia a cabeça girando. Sua esposa, a mulher doce e cuidadosa que salvava vidas todos os dias, havia se metido no meio de uma conspiração perigosa sem nem perceber. Foi por isso que tentaram matá-la? Na noite seguinte àquela conversa com o delegado, eu estava voltando do hospital quando o carro me fechou na estrada. Não foi um acidente, Ricardo. Eles deliberadamente tentaram me matar porque eu sabia demais. Se não fosse um caminhoneiro que passou na hora certa e me levou para outro hospital, em outra cidade, eu realmente teria morrido. Mas por que não me procurou depois? Por que me deixou sofrer todo esse tempo? As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Helena agora. Ela segurou as duas mãos de Ricardo e olhou diretamente nos olhos dele. Porque eles me encontraram no hospital onde estava internada. Um homem se passou por médico e entrou no meu quarto. Ele me disse que sabiam exatamente quem eu era, onde você trabalhava, onde você morava. Disse que se eu não desaparecesse para sempre, se eu tentasse voltar para minha vida anterior, eles matariam você sem hesitar, e depois disso matariam minha família inteira. Ricardo compreendeu finalmente a magnitude do sacrifício que Helena havia feito. Ela havia escolhido viver como morta para manter ele vivo. Havia suportado a dor de ficar longe dele, de vê-lo sofrer, de não poder consolá-lo. Tudo para protegê-lo. Onde você estava todo esse tempo? Mudei de identidade com a ajuda de pessoas boas que conheci no hospital. Fui para uma cidade pequena no interior, trabalho como enfermeira em um posto de saúde rural. Vivo uma vida simples, sempre olhando por cima do ombro, sempre com medo de ser descoberta, mas pelo menos você estava seguro. Então por que voltou agora? O que mudou? Helena hesitou por um momento, e Ricardo percebeu que ainda havia algo que ela não havia contado. Porque descobri que eles ainda estão atrás de mim. Soube, por acaso, que mandaram alguém investigar minha morte. Estão desconfiados de que eu possa estar viva. E se eles descobrirem a verdade, vão atrás de você de qualquer forma. Nossa única chance agora é enfrentarmos isso juntos. Juntos? Tenho provas, Ricardo. Durante todo esse tempo continuei investigando. Tenho documentos, gravações, evidências suficientes para derrubar toda a organização. Mas preciso de alguém em quem confie completamente para me ajudar a entregá-las para as pessoas certas. Preciso de você. Ricardo olhou para a mulher que amava mais que tudo no mundo. A mulher por quem havia chorado todas as noites. Por quem havia perdido a vontade de viver. Ela estava ali, viva, pedindo sua ajuda para uma missão que poderia custar a vida de ambos. Mas ele não hesitou nem por um segundo. Eu faria qualquer coisa por você, Helena. Qualquer coisa. O que precisamos fazer? Ela sorriu através das lágrimas, e pela primeira vez em tanto tempo, Ricardo sentiu uma centelha de esperança acender dentro do seu peito. Primeiro, precisamos sair daqui. Não é seguro ficarmos muito tempo expostos. Você pode confiar em alguém?
Algum lugar onde possamos nos esconder enquanto planejamos nossos próximos passos? Ricardo pensou rapidamente. Sua vida havia se tornado tão solitária que ele mal tinha amigos próximos. Mas havia uma pessoa, meu sócio, Fernando Ribas. Somos amigos desde a faculdade. Ele tem uma casa no campo que usa apenas nos fins de semana. Podemos ir para lá. Você tem certeza absoluta de que pode confiar nele? Tenho. Fernando chorou tanto quanto eu no seu funeral. Ele também te amava como uma irmã. Helena acenou concordando, mas Ricardo ainda podia ver o medo em seus olhos. Está bem, mas Ricardo, você precisa entender que a partir de agora, nossas vidas estarão em perigo constante. As pessoas envolvidas nessa história não hesitam em matar. Se você quiser desistir, eu vou entender. Ricardo a interrompeu, puxando-a para um abraço desesperado que durou tempo suficiente para que ambos se certificassem de que aquilo era real. Eu já morri no dia em que achei que você tinha morrido, sussurrou no ouvido dela. Agora que sei que você está viva, não importa o que enfrentemos. Nada pode ser pior do que viver sem você. Quando se separaram, Helena tinha um brilho nos olhos que Ricardo não via há tanto tempo. Então vamos acabar com isso de uma vez por todas, para que possamos finalmente voltar para casa. Mas enquanto saíam do cemitério juntos, nenhum dos dois notou a figura sombria que os observava de longe, falando baixinho em um telefone celular. A caçada havia recomeçado. A casa de campo de Fernando ficava escondida entre colinas cobertas de eucaliptos, longe da agitação da cidade. Ricardo dirigia pelas estradas sinuosas, enquanto Helena permanecia em silêncio ao seu lado, observando atentamente cada carro que passava. A tensão no ar era palpável, mas também havia algo mais, uma sensação de completude que Ricardo não sentia há muito tempo. Quando finalmente chegaram ao portão de madeira rústica, Fernando já os aguardava na varanda. O homem robusto, de cabelos grisalhos, tinha os olhos vermelhos de emoção. Assim que viu Helena sair do carro, ele desabou em lágrimas. "Meu Deus do céu!" balbuciou, correndo para abraçá-la. "Helena, como é possível? Eu te vi no caixão. Eu carreguei você até o túmulo com minhas próprias mãos." "Não era eu, Fernando," Helena respondeu, retribuindo o abraço caloroso. Era uma mulher que havia morrido no mesmo hospital, sem família para reclamá-la. As pessoas que tentaram me matar precisavam de um corpo para tornar minha morte convincente. Fernando olhou para Ricardo em busca de confirmação, ainda lutando para processar a informação. Durante a viagem, Ricardo havia ligado para o amigo, contando apenas o essencial, que Helena estava viva e que precisavam de um lugar seguro para conversar. "Entrem, por favor." Fernando os conduziu para dentro da casa. "Quero entender tudo, cada detalhe." A sala era aconchegante, com uma lareira crepitante e móveis de madeira maciça. Helena sentou-se no sofá e, pela primeira vez desde que se reencontraram, Ricardo pôde realmente observá-la. Ela havia emagrecido. Tinha algumas rugas novas ao redor dos olhos, marcas do estresse e do medo constante. Mas seus olhos ainda brilhavam com aquela força interior que ele sempre admirou. "Preciso que vocês vejam isso," Helena disse, tirando uma pasta de documentos da bolsa que carregava. "São as provas que consegui reunir durante todo esse tempo." Ela espalhou fotografias, documentos e pendrives sobre a mesa de centro. Fernando ajustou os óculos e se inclinou para examinar o material, enquanto Ricardo sentia o estômago embrulhar ao ver a extensão da conspiração. "Reconhece alguns desses nomes?" Helena perguntou, apontando para uma lista datilografada. Fernando empalideceu progressivamente conforme lia. Ali estavam nomes de pessoas influentes da cidade. O prefeito atual, vereadores, empresários respeitados, até mesmo algumas autoridades policiais. "Isso é impossível", murmurou Fernando. "O Dr. Aguiar está nessa lista. Ele é médico há décadas, atendeu minha família inteira. Como pode estar envolvido em algo assim?"
Ele usa o consultório dele para lavar dinheiro, Helena explicou com tristeza. Cria pacientes falsos, emite receitas para medicamentos inexistentes, superfatura procedimentos. O dinheiro sujo entra como pagamento de consultas e sai limpo para as contas da organização. Ricardo pegou uma das fotografias. Mostrava um homem que ele conhecia bem entregando uma maleta a outro indivíduo em um estacionamento escuro. Esse é o deputado Silvio Macedo, disse incrédulo. Ele inaugurou uma escola no meu bairro semana passada. Como pode estar envolvido nisso? Porque eles são muito espertos, Helena respondeu. Mantém uma imagem pública impecável enquanto comandam operações ilegais por trás dos panos. O dinheiro que usam para as obras públicas, para as campanhas beneficentes, tudo vem de atividades criminosas. Fernando levantou-se e começou a caminhar nervosamente pela sala. Helena, você tem ideia do que isso significa? Se essas informações se tornarem públicas, será o maior escândalo da história da nossa cidade. Dezenas de pessoas poderosas vão cair. Exatamente por isso tentaram me matar. Ela respondeu. E por isso continuam me caçando. Não podem permitir que eu exponha a verdade. Ricardo segurou a mão de Helena, sentindo-a tremer ligeiramente. Como conseguiu reunir tudo isso sem ser descoberta? Com muito cuidado e muita sorte, Helena suspirou. Depois que assumi a nova identidade, consegui contato com alguns dos enfermeiros que trabalhavam comigo no Hospital São Vicente. Eles começaram a desconfiar de algumas coisas estranhas que estavam acontecendo lá. Pacientes que chegavam feridos e desapareciam sem explicação. Médicos fazendo procedimentos em horários suspeitos, documentos sendo alterados. Ela pegou outro conjunto de papéis e mostrou para eles. Descobrimos que o hospital estava sendo usado como ponto de operações da organização. Eles tratavam criminosos feridos sem fazer perguntas, falsificavam atestados de óbito, até mesmo realizavam cirurgias plásticas para mudar a aparência de foragidos. Como conseguiram acesso a essas informações sem levantar suspeitas? Uma das enfermeiras, Carla Mendes, começou a fotografar documentos e gravar conversas secretamente. Mas quando tentaram recrutar ela para participar do esquema, ela ficou com medo e me procurou. Foi assim que consegui a maior parte dessas evidências. Fernando parou de andar e olhou diretamente para Helena. E onde está essa enfermeira agora? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena abaixou os olhos e Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Carla morreu semanas atrás, Helena disse com a voz embargada. Oficialmente foi um acidente doméstico, vazamento de gás na cozinha. Mas eu sei que eles descobriram que ela estava nos ajudando. Meu Deus, Fernando sussurrou, caindo pesadamente em uma poltrona. Quantas pessoas mais vão morrer por causa disso? Por isso preciso agir logo, Helena disse com determinação. Carla morreu para proteger essas informações. Eu não posso deixar que o sacrifício dela seja em vão. Ricardo olhou para as evidências espalhadas sobre a mesa. Havia detalhes tão específicos, datas, horários, valores transferidos, códigos utilizados nas comunicações. Era uma operação muito mais sofisticada do que ele imaginava. Helena, como vamos entregar isso para as autoridades se não sabemos em quem confiar, se até delegados estão envolvidos? Tenho um contato, ela revelou. Um jornalista investigativo que trabalha para um jornal nacional. Ele já está investigando corrupção na nossa região, mas não tinha provas concretas. Com esse material, ele pode publicar uma matéria que vai expor tudo. Você já falou com ele? Ainda não. Não queria me arriscar até ter certeza de que vocês me ajudariam, mas marquei um encontro para amanhã em um local público e seguro. Fernando se levantou novamente e foi até a janela, observando a paisagem rural lá fora. E se esse jornalista também estiver comprometido e se for uma armadilha? É um risco que temos que correr, Helena admitiu. Mas pesquisei sobre ele. Tem uma carreira sólida, já expôs outros escândalos importantes.
Além disso, se algo acontecer comigo no encontro, vocês terão cópias de todas as evidências para continuar a luta. Ricardo sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Durante anos, havia vivido apenas para trabalhar e visitar o túmulo de Helena. Agora, de repente, tinha uma missão que poderia salvar muitas vidas ou custar a dele próprio. Onde é o encontro? No Parque Municipal, próximo ao lago. 12h. É um local movimentado com muitas famílias e crianças. Eles não se arriscariam a fazer algo suspeito em um lugar assim. Fernando voltou para perto deles, com uma expressão grave no rosto. E se não der certo, se esse jornalista não puder ou não quiser publicar a matéria? Helena pegou seu telefone celular e mostrou uma lista de contatos. Então tentaremos com outros. Tenho nomes de jornalistas em diferentes veículos, promotores em outras cidades, até mesmo contatos em organizações internacionais de direitos humanos. Alguém vai ouvir nossa história. Isso pode levar meses, anos. Ricardo observou. Vocês conseguirão se esconder por tanto tempo? Não temos escolha, Helena respondeu com firmeza. E a alternativa é deixar que essas pessoas continuem destruindo vidas inocentes. Quantos outros Rogérios vão morrer? Quantas outras Carlas vão ser silenciadas? Não posso viver com isso na consciência. O telefone de Fernando tocou, fazendo todos saltarem de susto. Ele verificou o visor e franziu a testa. É estranho. É um número que não conheço, mas é da nossa cidade. Não atenda, Helena disse rapidamente. Se eles descobriram que estamos aqui... Mas Fernando já havia atendido. Alô? Senhor Fernando Ribas? Uma voz masculina desconhecida perguntou do outro lado da linha. Sim, quem é? Meu nome é investigador Jonas Pereira, da Polícia Civil. Estou investigando o desaparecimento de uma pessoa e gostaria de falar com o senhor. Soube que mantém uma propriedade rural na região. Helena ficou pálida e fez sinal para Fernando desligar, mas ele continuou a conversa. Desaparecimento de quem? Da senhora Helena Fernanda Santos. Temos informações de que ela pode estar viva e escondida na região. O senhor tem alguma informação sobre isso? Fernando olhou para Helena e Ricardo, o pânico evidente em seus olhos. Como a polícia havia descoberto tão rapidamente que eles estavam ali? Não tenho informação nenhuma. Fernando mentiu. A Helena morreu há anos. Estive no funeral dela. Entendo. Mesmo assim, gostaria de fazer uma visita à sua propriedade ainda hoje, se possível. É apenas uma verificação de rotina. Hoje não é possível. Não estou na cidade. Não tem problema. Podemos ir até sua casa de campo. Temos o endereço aqui. Fernando desligou o telefone com as mãos tremendo. O silêncio na sala era total, exceto pelo som da lenha crepitando na lareira. Eles sabem onde estamos, Helena sussurrou. Como descobriram tão rápido? Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Se a polícia chegasse ali e encontrasse Helena, era muito provável que ela não saísse viva daquele lugar. Temos que sair daqui agora, disse, já se levantando. Para onde? Perguntou Fernando. Se eles sabem que estamos aqui, provavelmente já cercaram a região. Helena começou a guardar rapidamente os documentos na pasta. Existe alguma saída pelos fundos? Algum caminho que nos leve para longe da estrada principal? Tem uma trilha que leva até um riacho. Fernando respondeu, pensando rapidamente. De lá, vocês podem seguir pela mata até chegar na estrada que leva para a cidade vizinha. Mas é uma caminhada longa e perigosa, especialmente no escuro. É melhor do que esperar aqui para morrer, Helena disse com determinação. Eles ouviram o som distante de carros se aproximando pela estrada de terra. Não tinham mais tempo para planejar. Vamos, Ricardo disse, pegando a mão de Helena. Fernando, você vem conosco? Não, o amigo respondeu com firmeza. Se eu desaparecer também, vão saber que os ajudei. Vou ficar e tentar ganhar tempo para vocês. Direi que não vi nada, que não sei de nada. Helena se aproximou de Fernando e o abraçou rapidamente. Obrigada por tudo. Se algo der errado, você sabe onde estão as cópias das evidências.
Nada vai dar errado, Fernando disse, tentando soar confiante. Agora vão, antes que seja tarde demais. Ricardo e Helena correram pela porta dos fundos em direção à mata fechada. Atrás deles, podiam ouvir o som dos carros chegando cada vez mais perto. A verdadeira perseguição havia começado. A mata fechada engolia Ricardo e Helena conforme eles corriam pela trilha estreita, iluminada apenas pela luz fraca da lua que filtrava entre as copas das árvores. Os galhos baixos arranhavam seus rostos e roupas, mas eles não podiam diminuir o ritmo. Atrás deles, o som de vozes e lanternas se aproximava perigosamente. Por aqui, Helena sussurrou, puxando Ricardo para uma direção lateral. Precisamos sair da trilha principal. Eles se embrenharam pela vegetação densa, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Ricardo segurava firmemente a mão de Helena, determinado a não perdê-la novamente, nem que fosse por um segundo. Cada som da floresta os fazia parar e conter a respiração. Seria um animal ou seria um perseguidor se aproximando? Depois de caminharem por um tempo que pareceu uma eternidade, chegaram finalmente ao riacho que Fernando havia mencionado. A água corria suavemente sobre as pedras, criando um som tranquilizador que contrastava com o terror que sentiam. Precisamos atravessar, Helena disse, tirando os sapatos. Do outro lado, podemos seguir pela margem até encontrarmos uma estrada. A água estava gelada e chegava até os joelhos. Ricardo ajudou Helena a manter o equilíbrio sobre as pedras escorregadias enquanto atravessavam. Quando finalmente chegaram à outra margem, ambos estavam encharcados e tremendo, mas vivos. Helena, Ricardo disse quando pararam para descansar encostados em uma árvore grande. Preciso te perguntar uma coisa que está me atormentando desde que nos reencontramos. Ela o olhou com curiosidade, ainda ofegante pelo esforço da fuga. Durante todo esse tempo que você esteve escondida, você pensou em mim? Sentiu minha falta como eu senti a sua? Helena pegou o rosto de Ricardo entre as mãos, seus olhos brilhando com lágrimas. Todos os dias, meu amor. Cada segundo de cada dia. Houve momentos em que quase enlouqueci de saudade. Quantas vezes eu quis correr de volta para você, independente das consequências. Mas toda vez que pensava em fazer isso, lembrava que sua vida estava em risco por minha causa. Como você conseguiu suportar? Porque sabia que você estava vivo e seguro. Isso me dava forças para continuar. Eu te observava de longe sempre que podia. Sabia onde você trabalhava, sabia que visitava meu túmulo todos os dias. Via sua dor e isso despedaçava meu coração, mas também me lembrava do porquê eu tinha que permanecer morta para o mundo. Ricardo a puxou para um abraço apertado, sentindo o perfume familiar dos cabelos dela misturado com o cheiro da mata. Promete que nunca mais vamos nos separar, não importa o que aconteça? Prometo, ela sussurrou. Agora que tomei a decisão de expor a verdade, vamos enfrentar tudo juntos, para o bem ou para o mal. Eles retomaram a caminhada pela margem do riacho. A lua havia se escondido atrás de nuvens pesadas, tornando a noite ainda mais escura. Ricardo usou o celular como lanterna, tomando cuidado para não deixar a luz muito forte e chamar a atenção. Olha, Helena apontou para uma luz distante entre as árvores. Deve ser uma casa. Talvez possamos pedir ajuda. Conforme se aproximaram, viram que era uma pequena propriedade rural, com uma casa simples e um curral, onde algumas vacas descansavam. Havia luz na cozinha e fumaça saindo da chaminé. E se as pessoas que moram aqui estiverem envolvidas com a organização também? Ricardo perguntou hesitante. Temos que arriscar, Helena respondeu. Não podemos ficar vagando pela mata a noite toda. Além disso, olhe este lugar. É uma propriedade humilde, de pessoas trabalhadoras. Duvido que tenham conexão com criminosos da cidade. Eles se aproximaram da casa e bateram suavemente na porta. Após alguns instantes, uma senhora idosa de cabelos grisalhos abriu a porta, vestindo um roupão de flanela. Meu Deus, o que aconteceu com vocês?
Perguntou, vendo o estado em que estavam. Desculpe incomodar a senhora. Ricardo disse respeitosamente. Nosso carro quebrou na estrada e estamos perdidos há horas. Será que poderíamos usar seu telefone para chamar ajuda? A senhora os observou por um momento e depois abriu a porta completamente. Claro, entrem. Vocês estão encharcados e com frio. Vou fazer um chá quente para esquentar vocês. Muito obrigada, senhora. Dona Francisca, moro aqui sozinha desde que meu marido faleceu. Não costumo receber visitas, mas não posso deixar vocês ao relento numa noite dessas. A casa era simples, mas aconchegante, com móveis antigos bem cuidados e o cheiro gostoso de comida caseira no ar. Dona Francisca os conduziu até a cozinha e pôs água para ferver. Enquanto o chá não fica pronto, vou buscar algumas roupas secas do meu falecido marido para o moço. E tenho um vestido que pode servir para a moça. Quando ela saiu da cozinha, Helena sussurrou para Ricardo. Ela parece uma pessoa boa. Talvez possamos confiar nela. Ou talvez devêssemos apenas usar o telefone e sair o mais rápido possível. Ricardo respondeu. Não quero envolver uma senhora inocente nessa situação perigosa. Dona Francisca voltou com as roupas e eles se revezaram para trocar no pequeno banheiro. Quando se reuniram novamente na cozinha, ela havia preparado não apenas chá, mas também sanduíches e biscoitos. A senhora é muito gentil, Helena disse, sentindo-se culpada por mentir para aquela mulher bondosa. Como podemos agradecer? Não precisam agradecer. Meu marido sempre me ensinou que devemos ajudar o próximo quando possível. Ele dizia que nunca sabemos quando seremos nós que precisaremos de ajuda. Enquanto comiam, Dona Francisca contou sobre sua vida na fazenda, sobre como era difícil viver sozinha naquela idade, mas que não conseguia se imaginar morando na cidade. A cidade grande me assusta, disse ela. Muita violência, muita maldade. Aqui pelo menos posso dormir com as portas abertas sem medo. Ricardo e Helena trocaram olhares significativos. Se ela soubesse que a maldade da cidade havia chegado até ali, procurando por eles, Dona Francisca, Helena disse gentilmente, a senhora tem televisão ou rádio? Gostaríamos de saber se há alguma notícia sobre problemas na estrada que possam ter afetado nosso carro. Tenho um radinho antigo no quarto, vou buscar para vocês. Quando ela trouxe o rádio, Ricardo o sintonizou na estação de notícias local. Não demorou muito para ouvirem algo que fez seu sangue gelar. A polícia continua procurando por pistas sobre o paradeiro de Helena Fernanda Santos, que pode estar viva e escondida na região metropolitana. Segundo fontes policiais, ela é procurada em conexão com um caso de extorsão e chantagem envolvendo figuras públicas da cidade. A população é orientada a entrar em contato com as autoridades caso tenha qualquer informação sobre seu paradeiro. Helena fechou os olhos e suspirou pesadamente. Eles haviam distorcido completamente a história, fazendo-a parecer uma criminosa, em vez de uma vítima. Que terrível, comentou Dona Francisca, que havia ouvido a notícia. Uma mulher envolvida em chantagem. Que mundo é esse que estamos vivendo? Ricardo desligou o rádio rapidamente, mas o dano estava feito. Agora não era apenas a organização criminosa que os caçava, mas toda a população da região que acreditaria estar ajudando a justiça se os delatasse. Dona Francisca, Helena disse, tomando uma decisão difícil. Preciso contar a verdade para a senhora. Helena, não. Ricardo tentou interrompê-la, mas ela continuou. Eu sou Helena Fernanda Santos, mas não sou criminosa. Sou uma enfermeira que descobriu um esquema de corrupção e por isso tentaram me matar. As pessoas que estão me procurando não querem me prender, querem me silenciar para sempre. Dona Francisca ficou imóvel por um longo momento, processando a informação. Então, para surpresa de ambos, ela se levantou e trancou a porta da cozinha. Eu sabia que vocês não eram apenas viajantes perdidos, disse calmamente. O jeito como vocês olhavam ao redor, o nervosismo, as roupas rasgadas. Mas também sabia que não eram bandidos. Bandidos não têm os olhos que vocês têm.
A senhora não vai nos entregar? Ricardo perguntou, ainda em choque. Entregar para quem? Para uma polícia corrupta que distorce os fatos no rádio? Dona Francisca balançou a cabeça. Meu marido sempre dizia que quando a justiça falha, cabe às pessoas de bem protegerem os inocentes. Mas a senhora pode se meter em problemas por nos ajudar. Filha, ela disse, olhando diretamente para Helena, tenho mais de 70 anos. Já vivi o suficiente para reconhecer quando alguém está lutando pelo que é certo. Vocês podem ficar aqui o tempo que precisarem. Helena se levantou e abraçou a senhora idosa, não conseguindo conter as lágrimas. A senhora nem me conhece. Por que está disposta a arriscar tanto? Porque já perdi pessoas queridas para a violência e a injustiça. Dona Francisca respondeu com a voz embargada. Se posso impedir que isso aconteça com mais alguém, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Ricardo sentiu uma onda de gratidão e admiração por aquela mulher simples que demonstrava mais coragem e dignidade do que muitas autoridades que deveriam proteger os cidadãos. Dona Francisca, temos evidências que podem derrubar toda uma organização criminosa, mas precisamos entregá-las para alguém confiável. A senhora conhece algum jornalista ou autoridade da região em quem possamos confiar? A senhora pensou por um momento. Conheço o Padre Miguel, da Igreja São Sebastião na cidade vizinha. Ele sempre luta pelos direitos dos mais fracos. Não tem medo de enfrentar os poderosos. Talvez ele possa ajudar vocês a encontrar as pessoas certas. Seria possível falar com ele? Posso telefonar para ele amanhã cedo. Mas, por enquanto, vocês precisam descansar. Há um quartinho nos fundos onde podem dormir tranquilos. Eu fico de vigia. Enquanto se preparavam para dormir, Ricardo segurou a mão de Helena no pequeno quarto que Dona Francisca havia preparado para eles. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? Ele disse baixinho. O quê? É descobrir que ainda existem pessoas como Dona Francisca no mundo. Pessoas que fazem o que é certo mesmo correndo riscos. Isso me dá esperança de que vamos conseguir vencer essa batalha. Também me dá esperança, Helena concordou. E me faz lembrar do porquê vale a pena lutar. Não é apenas por nós, mas por todas as pessoas boas que merecem viver em um mundo mais justo. Do lado de fora, eles podiam ouvir o som distante de carros passando na estrada. Provavelmente ainda estavam sendo procurados, mas pelo menos por uma noite estavam seguros nos braços um do outro e sob a proteção de uma alma generosa. Amanhã seria outro dia, com novos desafios e perigos. Mas pela primeira vez desde que se reencontraram, eles tinham um plano concreto e uma aliada inesperada. A luta pela verdade continuaria ao amanhecer. O amanhecer trouxe consigo uma sensação de renovação que Ricardo não experimentava há anos. Pela primeira vez desde que perdera Helena, ele havia dormido em paz, com ela em seus braços. O sol filtrava pelas cortinas simples do quartinho nos fundos da casa de Dona Francisca, e Helena ainda dormia tranquilamente ao seu lado. Ricardo observou o rosto sereno dela, notando cada detalhe que havia memorizado e pensado ter perdido para sempre. As pequenas sardas no nariz, a cicatriz quase imperceptível na testa de quando era criança, a forma como seus lábios se curvavam ligeiramente quando sonhava. Ele havia passado noites inteiras tentando lembrar exatamente desses detalhes, e agora podia vê-los novamente. Bom dia, meu amor. Helena sussurrou, abrindo os olhos e sorrindo para ele. Bom dia, Ricardo respondeu, beijando sua testa carinhosamente. Dormiu bem? Melhor do que dormi em anos, ela admitiu. Pela primeira vez desde que fingi estar morta, me senti verdadeiramente segura. Eles se levantaram e encontraram Dona Francisca na cozinha, preparando um café da manhã farto com pão caseiro, ovos caipiras e leite fresco das vacas da propriedade. Espero que tenham descansado bem, disse ela com um sorriso maternal.
Já falei com o Padre Miguel. Ele vai nos encontrar na capela abandonada, que fica a uns 2 quilômetros daqui. É um lugar isolado, perfeito para uma conversa reservada. A senhora conversou com ele sobre nossa situação? Ricardo perguntou. Apenas o necessário. Disse que havia pessoas precisando de ajuda com um problema muito sério. O Padre Miguel não fez perguntas, apenas concordou em nos encontrar. Ele é assim, sempre disposto a ajudar sem questionar. Helena segurou a mão da senhora idosa com gratidão. Ah, Dona Francisca, não temos como agradecer tudo que a senhora está fazendo por nós. A senhora está arriscando sua segurança por pessoas que mal conhece. Filha, Dona Francisca respondeu com ternura, quando você vive tanto quanto eu vivi, aprende a reconhecer as batalhas que valem a pena lutar. Vocês não estão lutando apenas por vocês mesmos, mas por todas as pessoas que foram machucadas por essas pessoas ruins. Após o café da manhã, os três se dirigiram para a capela abandonada, caminhando por uma trilha que passava por campos floridos e pequenos córregos. A manhã estava linda, com o canto dos pássaros ecoando pela paisagem rural, criando um contraste quase surreal com a tensão que carregavam. A capela era uma construção antiga de pedras, coberta por era, com vitrais coloridos que filtravam a luz do sol, criando um ambiente quase mágico. Bancos de madeira deteriorados pelo tempo ainda se alinhavam diante de um altar simples, onde uma cruz de madeira permanecia intacta. Não demorou muito para que uma figura alta e magra aparecesse na entrada da capela. Padre Miguel era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos bondosos, que transmitiam uma serenidade reconfortante. Vestia uma batina preta simples e carregava uma pasta de couro antiga. Dona Francisca. Ele cumprimentou calorosamente, beijando a mão da senhora. Sempre um prazer vê-la. Padre Miguel, estes são os amigos de quem lhe falei, Ricardo e Helena. O padre observou os dois com atenção, e Ricardo percebeu que havia uma sabedoria profunda naqueles olhos, como se ele conseguisse enxergar além das aparências. Sentem-se, por favor, Padre Miguel disse, indicando um dos bancos menos danificados. Dona Francisca me disse que vocês precisam de ajuda com algo muito sério. Helena respirou fundo e começou a contar toda a história desde o início. O padre ouvia em silêncio absoluto, apenas balançando a cabeça ocasionalmente. Quando ela terminou de falar e mostrou as evidências que carregava, ele permaneceu em silêncio por um longo momento. Minha filha, disse finalmente, o que vocês descobriram é muito mais grave do que imaginam. Essa organização que vocês mencionam. Eu também tenho estado investigando suas atividades. O senhor? Ricardo perguntou surpreso. Na minha paróquia, atendo muitas famílias pobres. Nos últimos anos, várias pessoas vieram me procurar com histórias similares. Familiares que desapareceram depois de descobrir coisas que não deveriam. Trabalhadores que foram ameaçados por se recusarem a participar de esquemas ilegais. Testemunhas que foram silenciadas. Padre Miguel abriu sua pasta e retirou alguns documentos. Tenho aqui depoimentos de dezenas de pessoas que foram prejudicadas por essa rede de corrupção, mas nunca consegui provas concretas como as que vocês trouxeram. Helena olhou os documentos e reconheceu alguns nomes. Este homem aqui, Antônio da Silva, era motorista de ambulância no Hospital São Vicente. Ele disse que foi obrigado a transportar pessoas feridas para locais diferentes do hospital durante a madrugada. Exato, confirmou o padre. E esta senhora, Conceição Santos, era faxineira no fórum. Ela conta que presenciou conversas entre juízes sobre como manipular processos em troca de dinheiro. Então, o senhor acredita em nós? Ricardo perguntou. Mais do que isso. Padre Miguel sorriu. Já estava esperando que alguém como vocês aparecesse, alguém com provas suficientes para derrubar todo esse esquema. Dona Francisca, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Então, vocês têm como resolver essa situação? Acredito que sim.
O padre respondeu. Tenho contatos em órgãos federais, promotores de outras regiões que não estão comprometidos, jornalistas de veículos nacionais. Com as evidências que Helena trouxe, combinadas com os depoimentos que coletei, podemos montar um caso sólido. Helena sentiu uma onda de alívio misturada com esperança. Finalmente, havia uma luz no fim do túnel. Mas Padre Miguel continuou com seriedade. Vocês precisam entender que o processo será longo e perigoso. Essas pessoas vão lutar com todas as forças para impedir que a verdade venha à tona. Vocês terão que ficar em proteção até que tudo seja resolvido. Por quanto tempo? Ricardo perguntou. Meses, talvez anos. Depende de quão rapidamente conseguiremos construir os casos e obter as condenações. Helena segurou a mão de Ricardo e olhou diretamente nos olhos dele. Estamos juntos nessa, não importa quanto tempo leve. Então vamos começar, Padre Miguel disse, levantando-se. Tenho um contato no Ministério Público Federal que pode nos ajudar. Ele está esperando minha ligação há semanas. Também conheço uma jornalista investigativa muito respeitada que trabalha para uma rede nacional de televisão. Como vamos fazer o contato sem sermos descobertos? Ricardo quis saber. Tenho uma casa em outra cidade, onde vocês podem ficar temporariamente. É um local seguro, usado pela igreja para abrigar pessoas em situação de risco. De lá, podemos coordenar tudo. Dona Francisca se levantou também e abraçou Helena carinhosamente. Vão com Deus, minha filha. Sei que vocês vão conseguir fazer a coisa certa. Como podemos agradecer tudo o que a senhora fez por nós? Fazendo justiça, a senhora idosa respondeu com determinação. Garantindo que outras famílias não passem pelo que vocês passaram. Padre Miguel os conduziu até um carro simples estacionado atrás da capela. Enquanto se dirigiam para a cidade vizinha, ele explicou os próximos passos. Primeiro, vamos fazer cópias de todas as evidências e guardá-las em locais diferentes. Depois, entraremos em contato simultaneamente com as autoridades federais e com a imprensa. Será uma ação coordenada, para que eles não tenham tempo de reagir ou destruir provas. E se não der certo? Helena perguntou, ainda com um resquício de medo. Vai dar certo, Padre Miguel disse com convicção. Tenho fé de que Deus não permite que a injustiça prevaleça para sempre. E vocês são os instrumentos que Ele escolheu para trazer a verdade à luz. Quando chegaram à casa segura, uma construção modesta em um bairro tranquilo, Ricardo sentiu que finalmente estavam no caminho certo. A casa era simples, mas confortável, com 2 suítes, uma sala ampla e uma cozinha bem equipada. Vocês ficarão aqui enquanto coordenamos tudo, o padre explicou. Tenho pessoas de confiança que cuidarão de vocês. Amanhã começamos a colocar o plano em ação. Naquela noite, enquanto Ricardo e Helena jantavam na pequena cozinha, ela falou algo que o emocionou profundamente. Sabe, Ricardo, durante todo esse tempo escondida, eu sempre sonhava com o dia em que poderíamos voltar a ter uma vida normal juntos. Jantar em casa, conversar sobre coisas simples, dormir abraçados sem medo. Agora que esse momento finalmente chegou, percebo que foi isso que me manteve forte durante toda a provação. Para mim também, Ricardo confessou. Mesmo achando que você estava morta, era a lembrança da nossa vida juntos que me fazia levantar da cama todos os dias. Agora entendo que o amor verdadeiro é mais forte do que qualquer separação, até mesmo a morte. Amanhã começamos uma nova fase das nossas vidas, Helena disse, erguendo o copo d'água em um brinde improvisado. Não mais como vítimas, mas como pessoas que escolheram lutar pelo que é certo. Juntos, Ricardo completou, brindando com ela. Do lado de fora, a chuva começou a cair novamente, mas desta vez não era uma chuva de tristeza como aquela do cemitério. Era uma chuva de renovação, lavando o passado e preparando o terreno para um futuro melhor. 3 semanas depois, Ricardo acordou com o som do telefone tocando insistentemente na sala.
Era Padre Miguel, e a animação em sua voz era inconfundível. Ricardo, liguem a televisão agora, canal das notícias nacionais. Nossa luta finalmente deu frutos. Helena saltou da cama e correu para a sala junto com Ricardo. Quando ligaram a televisão, viram a jornalista Beatriz Almeida, uma das mais respeitadas do país, iniciando uma reportagem especial. Boa noite. Nossa equipe de reportagem investigativa, em parceria com o Ministério Público Federal, descobriu uma das maiores redes de corrupção já documentadas no país. O esquema envolve dezenas de autoridades públicas, empresários e profissionais de diferentes áreas que utilizavam hospitais, fóruns e repartições públicas para lavar dinheiro e silenciar testemunhas. A tela mostrava as fotografias e documentos que Helena havia coletado, além de depoimentos em áudio que haviam sido cuidadosamente verificados. Um por um, os nomes dos envolvidos eram revelados com provas irrefutáveis de seus crimes. Não posso acreditar, Helena sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas. Realmente conseguimos. A reportagem continuou por mais de 1 hora, detalhando cada aspecto da operação criminosa. Mostraram como o Hospital São Vicente era usado para tratar criminosos e falsificar atestados de óbito, como advogados e juízes manipulavam processos, como políticos desviavam verbas públicas. A operação, batizada de Vozes da Verdade, resultou na prisão de 43 pessoas até o momento, incluindo o prefeito da cidade, 5 vereadores, 2 delegados, um promotor e vários empresários. As investigações continuam e mais prisões são esperadas nos próximos dias. O telefone tocou novamente. Era Fernando, o sócio de Ricardo, chorando de emoção. Ricardo, meu amigo, estou vendo as notícias. Conseguiram, realmente conseguiram derrubar todos esses criminosos. Fernando, como você está? Ficamos muito preocupados depois que tivemos que sair correndo da sua casa. Estou bem, estou bem. Aquele investigador que apareceu lá era mesmo da polícia, mas não estava envolvido com o esquema. Quando soube da operação, ele me procurou novamente e explicou tudo. Disse que vocês são heróis nacionais. Helena pegou o telefone e falou com Fernando, que não conseguia parar de chorar de alegria. Helena, minha querida, quando te vi naquele dia, pensei que estava enlouquecendo. Mas agora entendo tudo. Você é a mulher mais corajosa que conheço. No dia seguinte, Padre Miguel chegou à casa segura, acompanhado de 2 homens de terno. Ricardo, Helena, gostaria de apresentar o promotor federal, Dr. Augusto Mendes, e o delegado federal, Dr. Carlos Santana. Eles estão coordenando toda a operação. Os 2 homens cumprimentaram Ricardo e Helena com profundo respeito. Senhores, disse o promotor, graças à coragem de vocês, conseguimos desmantelar uma organização que causou sofrimento a centenas de famílias. As evidências que forneceram foram fundamentais para o sucesso da operação. Quantas pessoas foram presas? Helena perguntou. Até agora, 62, respondeu o delegado. E as investigações estão se espalhando para outras cidades. Descobrimos que a rede era muito maior do que imaginávamos inicialmente. E a nossa segurança? Ricardo quis saber. Vocês estão completamente seguros agora, garantiu o promotor. A maioria dos líderes da organização foi presa e os que ainda estão foragidos não têm mais estrutura para representar uma ameaça. Além disso, vocês terão proteção policial pelo tempo que for necessário. 1 semana depois, Ricardo e Helena finalmente puderam voltar para casa. A casa que eles haviam dividido antes de tudo acontecer, que Ricardo havia transformado em um mausoléu de lembranças durante os anos em que pensou ter perdido Helena para sempre. Quando abriram a porta, encontraram a casa exatamente como Ricardo a havia deixado na última vez que saiu para visitar o túmulo.
Fotografias de Helena estavam espalhadas por todos os cantos. Seus perfumes ainda estavam na penteadeira. Suas roupas continuavam no guarda-roupa como se ela fosse voltar a qualquer momento. Você realmente nunca me esqueceu, Helena disse, tocada ao ver como ele havia preservado cada lembrança dela. Como poderia esquecer? Ricardo respondeu, abraçando-a. Você sempre foi a parte mais importante de mim. Eles passaram o dia reorganizando a casa, misturando as lembranças do passado com as esperanças do futuro. Ricardo guardou cuidadosamente a carta que Helena havia escrito antes do acidente. Mas agora ela não representava mais um adeus doloroso, e sim um lembrete de como o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. No fim da tarde, decidiram visitar o cemitério juntos. Quando chegaram ao Jardim Eterno, Sebastião, o zelador idoso, os viu se aproximando e ficou boquiaberto. Dona Helena, ele gaguejou. Mas, como... É uma longa história, seu Sebastião. Helena sorriu. Mas o importante é que estamos aqui agora, juntos. Eles pararam diante do túmulo onde estava escrito o nome de Helena. Ricardo se ajoelhou e colocou um buquê de rosas brancas no vaso, como havia feito centenas de vezes antes. Obrigado, disse simplesmente. Obrigado por quê? Helena perguntou, ajoelhando-se ao seu lado. Por me ensinar que o amor verdadeiro nunca morre. Por me dar forças para continuar vivendo, mesmo quando achei que havia perdido tudo. Por voltar para mim. Eu nunca fui embora de verdade. Helena sussurrou. Sempre estive aqui, no seu coração. Eles permaneceram ali por alguns minutos, em silêncio, refletindo sobre tudo que haviam passado e superado juntos. Quando se levantaram para ir embora, Helena parou e olhou uma última vez para o túmulo. Acho que não precisamos mais vir aqui, disse ela. Por quê? Porque agora sabemos que nosso amor não precisa de um lugar físico para existir. Ele está em nós, em cada momento que compartilhamos, em cada desafio que enfrentamos juntos. 3 meses depois, a cidade havia mudado completamente. A corrupção que dominava há anos foi erradicada, novas lideranças honestas assumiram os cargos públicos e o Hospital São Vicente se tornou referência em tratamento humanizado sob nova administração. Ricardo e Helena decidiram usar sua experiência para ajudar outras pessoas. Criaram uma organização não governamental chamada Vozes da Verdade para auxiliar vítimas de corrupção e injustiça, oferecendo apoio jurídico e psicológico gratuito. Dona Francisca se tornou uma grande amiga da família, visitando-os regularmente e sempre sendo recebida como a heroína que foi em suas vidas. Padre Miguel continuou seu trabalho de ajudar os necessitados, agora com o apoio financeiro da ONG de Ricardo e Helena. Fernando se tornou sócio ativo da organização, dedicando parte de seus negócios para financiar os projetos sociais. Em uma tarde de domingo, exatamente 1 ano após o reencontro no cemitério, Ricardo e Helena estavam no jardim de casa quando ela lhe deu uma notícia que o deixou sem palavras. Ricardo, há algo que preciso te contar, ela disse, sorrindo misteriosamente. O que é? Vamos ter um bebê. Ricardo ficou imóvel por um instante, processando a informação. Então, um sorriso imenso se espalhou por seu rosto e ele a pegou no colo, girando com ela pelo jardim. Sério? Vamos ser pais? Vamos ser pais, ela confirmou, rindo da alegria dele. Depois de tudo que passamos, depois de toda a dor e sofrimento, Deus está nos dando uma nova vida para cuidar e amar, Ricardo disse, com os olhos brilhando de emoção. Naquela noite, enquanto deitavam abraçados, Helena fez uma reflexão que ficaria para sempre gravada no coração de Ricardo. Sabe o que aprendi com toda essa experiência? O quê? Que às vezes precisamos passar pela escuridão mais profunda para valorizar verdadeiramente a luz. Que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha que fazemos todos os dias. E que quando lutamos pelo que é certo, mesmo enfrentando os maiores perigos, sempre encontramos pessoas boas dispostas a nos ajudar.
E eu aprendi, Ricardo acrescentou, que você tinha razão naquela carta que escreveu para mim. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada. Mas também aprendi que algumas pessoas valem qualquer sacrifício, qualquer luta, qualquer risco. 3 anos depois do nascimento de Sofia, em uma manhã ensolarada, Ricardo empurrava um carrinho de bebê pelo mesmo cemitério onde tudo havia começado. Ao seu lado, Helena carregava flores frescas e dentro do carrinho, uma menina de olhos grandes e curiosos observava tudo ao redor. Papai, por que estamos aqui? Perguntou Sofia, a filha de 2 anos que havia trazido ainda mais luz para suas vidas. Estamos visitando um lugar muito especial, minha princesa, Ricardo respondeu. Foi aqui que papai e mamãe descobriram que o amor verdadeiro pode superar qualquer coisa. Eles pararam diante do túmulo que um dia havia representado o fim de seus sonhos, mas que agora simbolizava o início de uma nova vida cheia de propósito e significado. Helena colocou as flores no vaso e sussurrou. Obrigada por nos ensinar que às vezes precisamos morrer para o que éramos para renascer como o que devemos ser. Quando saíram do cemitério pela última vez, uma família completa e feliz, o sol brilhava mais forte no céu, como se o próprio universo estivesse celebrando o triunfo do amor e da justiça. A lápide permaneceu ali, não mais como um símbolo de morte, mas como um monumento à prova de que algumas histórias de amor são tão poderosas que nem mesmo a morte consegue separá-las. E no vento que balançava suavemente as flores no vaso, quem prestasse atenção poderia ouvir um sussurro quase imperceptível. O amor verdadeiro nunca morre.